Olá, meu nome é Marcos Brioski, eu sou médico, pesquisador na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e na Harvard Med School. Meu trabalho é com a ciência do infravermelho e a sua aplicação na saúde humana e diagnóstico de doenças. Seja bem-vindo. Esta é uma série de 5 aulas do projeto Semana da Termografia, com apoio da Associação Brasileira de Termologia Médica, Abraterm, e da American Academy of Thermology, a AAT, da qual sou atual chairman. Estamos aqui para entender a ciência do infravermelho na medicina. Imagine se você pudesse ir além da luz visível, desenhar o corpo humano de uma outra forma, nunca vista antes por muitos médicos. Vimos na aula passada que o corpo humano é fonte de energia e calor, e que essa energia, ela dissipada no ambiente, ela é gerada por atividades celulares. Então, toda célula ela tem uma atividade enzimática que libera energia na forma de calor e se distribui por todo o corpo de uma forma diferente. Então, regiões centrais do tronco, da cabeça, têm maior atividade do que regiões periféricas, como as extremidades, ponta do nariz. Os homens possuem uma distribuição metabólica diferente das mulheres, assim como as crianças dos adultos. Portanto, o nosso envelhecimento está relacionado a um comportamento metabólico que vai mudando ao longo do tempo. Isso pode ser alterado aí no meio do caminho, né, como a gente viu na primeira aula, por uma influência tanto da exposição da luz solar, que influencia o nosso relógio biológico, uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, que estimula ou inibe ainda mais a produção de melatonina pela glândula pineal, conforme a exposição à luz ou ao escuro. E isso vai afetar a quantidade de infravermelho que todo o nosso corpo emite naturalmente. Ou determinada parte do corpo esteja com uma doença, uma patologia, especialmente quando tem uma dor crônica ou alguma outra doença local nessa região. Então, diversas doenças que conhecemos hoje também sofrem influência desse ciclo circadiano de exposição à luz e escuridão, núcleo supraquiasmático, glândula pineal, hipotálamo e hipófise de uma forma crônica, de pouco em pouco. Esse comportamento anormal, quanto à exposição aos raios do sol e sono, alterando, afeta essas estruturas cerebrais que estão, portanto, relacionadas indiretamente com diversas doenças que conhecemos bem hoje. E talvez você tenha, ou alguém da sua família, ou algum paciente, que você esteja tratando nesse momento, como diabetes, hipotireoidismo, artrose degenerativa, que causa dor na coluna ou modifica a nossa postura, a fibromialgia, doenças autoimunes como artrite, alergias, inflamações locais ou inflamações sistêmicas, lesões da medula, do cérebro ou nervos periféricos, como a dor ciática, e até mesmo distúrbios gastrointestinais. Isto é, o corpo humano ele emite energia na forma de infravermelho, fruto dessa neurofisiologia toda. Essa energia pode ser registrada por um sensor infravermelho ultrassensível, ou pode ser também produzir, então, imagens como essa, magníficas aqui, de toda a atividade metabólica em tempo real, da atividade inflamatória, a circulatória, da perfusão, da microcirculação da pele, da resposta vasomotora simpática, tudo em uma única imagem, e que vamos ver na aula de hoje. Então, a termografia é um nome antigo, já obsoleto. Apesar que é o mais utilizado hoje se você for fazer uma pesquisa sobre esse tema, uma base científica na internet ou artigos publicados. Do inglês, thermography. Porém, imagem infravermelha é um nome mais atual e moderno, pois é o estudo da luz infravermelha, da luz não visível, ou simplesmente infravermelho. Veja que até
a American Academy of Ophthalmology adotou esse ano um subtítulo, que é Medical Infrared Imaging. Vocês vão ver isso na logotipo 2024. Então, trazendo esse novo conceito e deixando claro a atualização que segue daqui em diante, não mais apenas a termografia, remetendo a algo mais antigo, e infravermelho a essa transição, essa modernidade de compreensão da física, da fisiologia e da neuromodulação envolvida. Trazendo, então, portanto, um novo conceito e deixando claro a atualização que segue daqui em diante. Não se trata mais simplesmente medir temperatura, tem que não se limitar a isso, e sim estudar o infravermelho, fruto daquelas reações celulares que a gente comentou e alterações da perfusão tecidual. Vamos entender as aplicações da tecnologia infravermelho. Vamos lá, com a nossa aula de hoje. Todos os dias, médicos e cirurgiões, eles enfrentam desafios durante uma operação cirúrgica. Imagine que você entra em um centro cirúrgico, no meio de uma cirurgia cardíaca como essa, um paciente grave, e se depara com a seguinte situação. Os cirurgiões estão com o tórax aberto, do paciente, mas ao invés de olharem para o coração que eles estão operando, eles estão olhando para um monitor longe deles. O que é isso? O que tem nesse monitor? Esse monitor tem a imagem hiperespectral infravermelha. Está sendo feita no coração nesse momento, em tempo real. Sem nenhum tipo de contraste, sem radiação ou sem nenhum tipo de contato. Todos da equipe conseguem ver em tempo real a circulação do coração durante a cirurgia. E reconhecerem de uma forma mais rápida, instantânea, qualquer intercorrência que surgir durante a cirurgia. Então, uma parada cardíaca, uma falha da anastomose, não é mais um desafio para quem utiliza essa tecnologia. Isso não é incrível? Vamos entender um pouco mais aqui. Então, aqui temos uma imagem infravermelha mais próxima. Ela permite, então, uma avaliação mais segura e confiável do que está acontecendo. Lembra da cobra cascavel que eu falei na primeira aula? Então, a visão infravermelha permite uma grande vantagem em relação a quem só confia nos próprios olhos. O sangue aquecido, ele permite essa imagem belíssima da perfusão e da condutância vascular em vídeo. Perfusão tecidual e microcirculação. Essas aqui são fotos de um estudo que eu publiquei em 2002, quando ainda estava iniciando a minha prática com infravermelho. Ela foi publicada no Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery. Eu vou deixar na descrição da aula o link desse artigo para você ver com calma depois. Então, aqui é uma cirurgia cardíaca com extracorpórea. E nesse momento, o cirurgião precisa avaliar a perfusão tecidual e a microcirculação. O transdutor, o sensor, o aparelho, ele fica na cabeceira da mesa cirúrgica, e junto com o anestesista, que é a parte superior da mesa, onde a cabeça do paciente é posicionada durante a cirurgia. Com a cabeça aqui, o corpo, o tórax, para permitir um melhor acesso ao local da cirurgia, o aparelho fica a 1,5 metro de distância. A 1,5 metro de distância do coração, ele consegue registrar aquela imagem que a gente acabou de ver, a imagem infravermelha, com todo o detalhe da perfusão cardíaca. Então, aqui você já vai ter uma ideia da aplicação no centro cirúrgico. Aqui a gente está em uma outra visão, que é a visão do cirurgião durante o ato operatório do coração. Então, é uma cirurgia de revascularização do miocárdio, que é uma anastomose da safena coronária, a opção mais utilizada. A safena da perna é utilizada então para restaurar o fluxo sanguíneo adequado para o coração, desviando da artéria coronária que está obstruída, que está com uma placa de colesterol e cálcio. Esse procedimento leva em média 30 minutos a 1 hora, ou um pouco mais, dependendo da complexidade de cada paciente. A anastomose da safena com a artéria coronária ela pode ser um desafio devido à dificuldade de acesso, então nem sempre é na parede anterior, pode ser um aparelho posterior, uma região um pouco mais difícil de visualizar.
ou até mesmo de acessar essa artéria coronária, ou devido à presença de várias estenoses, estreitamentos significativos, calcificações da artéria coronária. Então, a cirurgia cardíaca é um desafio para todo cirurgião. E muita coisa pode dar errado nessa cirurgia, dependendo do caso. Então, quais são os problemas aqui? A falha da comunicação cirúrgica, da anastomose, da veia safena com a coronária. E pode acontecer um trombo, uma trombose do enxerto, o espasmo da artéria coronária e o fluxo sanguíneo, uma trombose, então, né, da artéria coronária e obstruir também, distúrbios da hemostasia, aí já tem mais a ver com o preparo, né, do paciente, uma técnica inadequada de sutura, os pontos ali com estreitamento muito importante, ou uma própria lesão da artéria coronária durante a dissecção dela, como vocês estão vendo aqui, foi dissecada nessa gordura que envolve o coração, e então durante esse preparo pode ter uma lesão. Então são pelo menos 6 desafios aí para o cirurgião cardiovascular. E isso, na hora que ele libera o fluxo, não é possível de a gente ver a perfusão do coração devido a essa camada de gordura aqui. Diferente da imagem infravermelha, como a gente está vendo agora, né? Aqui você tem, depois de feito a comunicação da artéria, da veia com a artéria, que é o momento chave da cirurgia, a gente pode ver a circulação do coração que havia sido infartado, agora está com a perfusão. O sensor infravermelho permite visualizar a perfusão do coração em tempo real, e restabelecimento do fluxo e da circulação do músculo cardíaco que estava infartado, estava isquêmico, e isso é incrível, porque é algo que poucos cirurgiões cardíacos viram na sua vida cirúrgica. Tá? Então, a tecnologia ela permite isso hoje em dia. É possível a gente enxergar de uma forma clara onde está a artéria coronária, que antes estava envolvida pelaquela tecido adiposo, que vocês viram, aquela gordura toda, né? E impedia a visão normal de visualizar o fluxo. Então, a imagem infravermelha aqui é uma prova do sucesso dessa cirurgia. Né? Hoje será uma noite tranquila aí para o paciente e para o cirurgião, será uma noite com muita melatonina para ambos aí, dormindo tranquilo. Portanto, o infravermelho ele permite avaliar a perfusão tecidual. A perfusão tecidual, a quantidade de sangue que chega e circula em determinado tecido ou órgão do corpo, aqui no caso, o coração. Existem mais 2 exames que são utilizados hoje, então existe a angiografia, só que ela é mais demorada, ela utiliza a radiação iônica, o raio-x, né, radiação ionizante e contraste. Também existe o Doppler fluximetria, que é um aparelho que mede a velocidade do fluxo sanguíneo da artéria coronária, mas não consegue ver toda a perfusão da parede do coração, como a gente está vendo aqui em tempo real, além de ser um pouco mais demorado e depende do treinamento aí do avaliador. Aqui é simplesmente uma imagem instantânea do que está acontecendo, sem interferência alguma. Vejam esse caso agora. Aqui a gente tem uma amputação de um dedo da mão, quase amputado, né? Juntamente com uma fratura óssea exposta, confirmada no raio-x, essa fratura. Fratura exposta significa que o osso quebrou, perfurou a pele, e pode levar a uma infecção grave aqui se não tratada adequadamente, se a gente não fechar essa ferida adequadamente, né? Está expondo a parte óssea, que tem uma defesa imunológica menor do que o tecido em volta. Então, há um risco de infecção nesse caso, e o risco também de perder o dedo por amputação, né? Já está quase amputado. O tratamento para essa lesão, então, deve envolver tanto uma cirurgia, quanto corrigir a fratura, e pode ser necessário ou uma amputação total desse dedo, ou suturar. Então, você que está assistindo aqui, o que você faria nessa situação? O desafio aqui é suturar ou não suturar e amputar essa lesão depois, com risco de amputar, né? Então, sutura ou amputa? O ortopedista de plantão não está aqui para nos ajudar a responder, né? O que você faria? Responda sim ou não aqui nos comentários, ou coloque 1 quem sutura e 2 quem não sutura, e vamos discutir isso depois. Esse caso foi optado aqui, a maioria optou por sim, suturar. Mas veja o que aconteceu. Como a maioria selecionou suturar e não amputar, o paciente foi submetido à sutura e voltou alguns dias
depois assim, com esse aspecto muito suspeito em relação à pele. Olha o dedo, ele apresenta um aspecto ruim, necrótico, né? Isso pode indicar que há uma complicação aqui no processo de cicatrização, está indicando que há sim uma complicação, o escurecimento da pele, parece uma pele sem vida, sem circulação suficiente, o fluxo sanguíneo na área parece não estar adequado, serve pela ponta do dedo, esse aspecto mumificado da pele e levando a um risco de infecção por falta de circulação, né? Falta da defesa local, oxigenação local. E agora, será que deveria ter amputado? Será que a gente deve amputar nesse caso? E o que aconteceu? Então, em frente. Vejam só, mesmo o paciente tendo realizado uma ultrassonografia, ela não conseguiu detectar que artéria na região comprometida. Aí o paciente realizou conosco uma avaliação infravermelha que mostra claramente aqui no segundo dedo a perfusão da falange distal desse segundo dedo aqui, ó. Isso aqui é incrível porque é uma imagem instantânea, imediata, que foi suficiente para provar que o dedo dele é viável. Tem uma área um pouco menos viável aqui, mas não existe um comprometimento total da falange. Então, o infravermelho ele permite para o médico determinar a extensão do dano e escolher melhor o tratamento com mais segurança, prosseguir mais rápido. Né? No caso aqui, não houve a necessidade de amputar, o paciente seguiu com a fisioterapia, foi aplicado laser terapia. Então, o infravermelho ele avalia não só a perfusão, como a gente viu do coração, mas também a viabilidade do tecido, a microcirculação. Então, a microcirculação é uma parte da circulação sanguínea que é responsável pela troca de nutrientes, oxigenação do tecido, troca de metabólitos entre as células capilares, né? Então, estamos falando da parte das arteríolas, das capilares, das vênulas, que não é possível de você avaliar diretamente com o Doppler. Então, o infravermelho tem uma sensibilidade maior para avaliar essa microcirculação e avaliar, consequentemente, a perfusão do tecido uh, ali com vasos com diâmetro menor que 100 micrômetros. Tá? Então, dessa forma, a gente vendo que tem esse padrão, essa imagem significa que ali existe uma homeostase, existe uma pressão arterial suficiente naquela região para perfundir o tecido e vai ter uma resposta imunológica e cicatrização dessa ferida. Então, o infravermelho ele ajuda a avaliar feridas e pode ser utilizado, então, nesse ponto. Vejam só como que ficou o dedo alguns dias após, ainda está cicatrizando, uma parte da pele necrosou, o aspecto ainda está um pouquinho, não muito bonito, mas isso aqui foi evoluir para uma melhora muito mais significativa do que a gente está vendo aqui. Então, é um sucesso aí total com a avaliação infravermelha. Point of care, isso é, ao lado do paciente durante a consulta. Se o dedo não foi amputado e cicatrizou, então significa claramente que a circulação sanguínea foi preservada realmente para manter a viabilidade do tecido. Um desafio que foi vencido com o infravermelho. É possível que esse aspecto necrótico, assim observado após uma semana, como a gente viu na foto, tenha sido devido a um tipo de complicação ou reação do tecido à sutura, e ali enganou os olhos do ortopedista e da equipe, queria, na época, indicar realmente já uma amputação para prevenir infecção. Então, não se deixe enganar pela sua visão. Utilize a terceira visão, a visão infravermelha. É por isso que a gente está aqui, para aprender como utilizar esse método no dia a dia. Vendo esse exemplo, a gente pode partir para esse outro aqui, que é um exemplo de alteração vascular funcional, onde não existe propriamente uma obstrução, não existe algo visível no ultrassom Doppler, mas sim um espasmo que pode causar desconforto, dor, alteração na coloração da mão, que é chamado fenômeno de Raynaud. É uma condição em que os dedos das mãos, ou os pés, eles ficam brancos, seguidos de vermelhidão, dor, especialmente quando são expostos a temperaturas mais frias ou estresse emocional. Ele é muito frequente em pacientes com doenças reumatológicas, autoimunes, artrites e até mesmo pacientes com fibromialgia. Um vídeo
Então, de um paciente com o fenômeno de Raynaud. Vejam, parece que os dedos estão quase que amputados aqui, né? Claro que tem uma circulação, mas ele tem uma diferença muito intensa da circulação, né? Um prejuízo da circulação nas extremidades. Então, o que pode ser isso? É um fenômeno de Raynaud que está presente em diversas doenças. Entre elas, a esclerodermia, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, o lúpus eritematoso sistêmico, doença arterial obstrutiva periférica, no caso, mas aterosclerose, neuropatias periféricas, hipotiroidismo, síndrome do carpo, síndrome ciladeiro torácico. Aqui era um paciente com fibromialgia. As indicações mais comuns para amputação de uma perna, elas incluem as lesões traumáticas graves, acidentes automobilísticos, câncer ósseo, doença vascular periférica, infecções graves e, entre elas, o diabetes grave é uma condição bastante frequente. Então, esse aqui, novamente, é um paciente com diabetes que veio com dificuldade de ambular devido à claudicação, que é a dor nas pernas ao caminhar, né? Batata das pernas, na região da panturrilha. Extremidades dolorosas, com aspecto cianótico, um vermelhidão, uma necrose aqui na ponta dos dedos do pé, uma ulceração já na face lateral do pé. E aí, você amputaria essa perna? Sim, essa é o que a maioria dos cirurgiões já pensaria aqui nesse caso. Mas uma dúvida que pode surgir é acima do joelho ou abaixo do joelho? Esse comprometimento arterial vai até que nível, até que altura aqui, ó, vai esse comprometimento da circulação? Então, esse é um desafio do dia a dia de muitos ortopedistas, cirurgiões vasculares, saber o nível de amputação. Claro que tem também exame Doppler, angiografia, mas o infravermelho pode ajudar a dar essa resposta, acima ou abaixo. Então, a gente vê aqui, claramente, na imagem, novamente, né, a situação onde você tem uma delimitação bem clara aonde termina a circulação, a microcirculação na pele. Então, não estamos avaliando o grande vaso, mas a consequência dele nos ramos terminais. Então, o infravermelho avalia a extensão e o grau da gravidade da doença. Então, fica claro que a perfusão sanguínea vai até a parte abaixo do joelho. Isso facilita para o cirurgião qual a melhor técnica cirúrgica para amputar esse membro, estabelecer a recuperação e até o uso de prótese. É triste, claro, sim, mas poderia ser pior, poderia ser feito aí uma incisão num local isquêmico ou deixar uma parte isquêmica ainda, dependendo de uma outra situação semelhante. Então, o infravermelho é possível melhorar a qualidade de vida dos pacientes, mudar a história natural de uma doença, mudar a conduta, melhorar a assertividade, diminuir o número de falhas em procedimentos como esse. Então, momentos aí críticos como esse podem ser melhor resolvidos. O objetivo, claro, é sempre preservar a maior quantidade de tecido saudável e garantir a melhor reabilitação possível do paciente. Estou mostrando esses casos cirúrgicos porque são situações muito claras, muito evidentes, o quanto que a imagem infravermelha é útil. Então, se ela pode ser utilizada nesse nível de cirurgia cardíaca, nível de amputação, imagine quantas outras alterações relacionadas à dor, processo inflamatório, alterações neuropáticas que a gente vai ver na sequência, que também pode ser resolvidas. Então, do extremo ao salvar a vida e membros para situações da dor debilitante. Aqui é um outro exemplo bastante importante, a face, né? Aqui mostrando que uma má circulação pode afetar a área cerebral, quando temos, por exemplo, uma estenose de carótida, a artéria carótida, que é a principal artéria que irriga o cérebro. E quando isso acontece, existe o risco ali de acontecer o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então, essa condição vai levar a tontura, fraqueza, dificuldade de fala, visão turva, dor de cabeça, déficit motor, né? Então, existe a sequela do AVC, que já é a consequência disso. E é uma situação que não avisa com antecedência, né? Ela simplesmente acontece, geralmente em pacientes com hipertensão arterial, que é mais frequente. Mas existem outras formas de AVC também, não vem ao caso agora. O diagnóstico geralmente é feito, então, por exame de imagem tradicional, né? Ultrassom de carótida, tomografia ressonância ou arteriografia cerebral, quando já instalado o problema. Porém, o infravermelho ele pode mostrar com antecedência uma diminuição do fluxo aqui na face, no canto medial dos olhos,
na região do ramo terminal da artéria carótida para a face, no momento onde um ramo na carótida vem aqui pela oftálmica supratroclear, e esta aparição nesse ponto, quando assimétrico e diminuído em relação ao outro lado, quer dizer, uma perfusão diminuída, ele indica ali a necessidade urgente de fazer um ultrassom Doppler para confirmar a gravidade desse caso, confirmar a estenose. Vejam que um exame não substitui o outro, mas numa avaliação clínica de uma pessoa de idade que tenha diabetes, ou que tenha uma dor cervical, uma dor orofacial, ou algum outro problema, onde você faz simplesmente uma imagem da face, você tem a possibilidade de estar diagnosticando de uma forma precoce um risco de um acidente vascular cerebral, uma pessoa que de repente não seria mais o seu paciente de dor, no dia seguinte, pois poderia estar internada em risco ou devido a um AVC. Então, extremamente importante esse tipo de, no caso, uma espécie de triagem da avaliação. Aqui uma outra paciente, também com diminuição da circulação no território esquerdo todo da face, muito mais amplo do que aquele caso, que é toda essa área escura da face do lado esquerdo, comprovada pela angiotomografia. Então, ela faz o desenho tridimensional aqui da artéria carótida interna comum. E aqui, nesse caso, a angiotomo mostrou, então, uma estenose da carótida comum e uma estenose mais significativa da carótida externa, que eu falei interna, mas é externa, onde há uma diminuição de todo o fluxo da face do lado esquerdo. Tudo isso, muitas vezes, não é, ou poucas vezes, raramente é percebida pelo paciente ou pelo próprio médico, se não feito os exames de ultrassom ou angiotomo, ou simplesmente a imagem infravermelha, rápida, simples, direta, e pode ser o primeiro passo para se chegar no diagnóstico definitivo. Portanto, o infravermelho ele não substitui exames, mas é uma forma rápida, prática do médico, do clínico, avaliar o paciente já ali durante a consulta e tomar, então, a providência para o diagnóstico definitivo e tratamento que impeça a progressão dessa doença ou diminuir o risco de AVC. Então, claro que a gente vai relacionar isso com dislipidemia, com hipertensão, com diabetes, síndrome metabólica, uma série de outras situações clínicas e trabalhar com elas para tentar diminuir esse risco de AVC, como nesse caso aqui. O infravermelho também permite detecção de processos inflamatórios. Claro, né? Se a gente está falando de perfusão, então a inflamação é um exemplo muito típico. Então, é possível analisar a inflamação associada a diversas situações. Uma ferida simples, uma ferida cirúrgica controlada, uma úlcera ou uma lesão, né, como essa aqui, no caso, um pé diabético novamente, onde temos duas lesões aqui vistas no infravermelho, uma úlcera aberta na altura do tornozelo e outra na planta do pé. Então, regiões aqui onde em volta da ferida existe uma circulação, procurando trazer uma resposta cicatricial a essa região. Então a gente consegue controlar o fechamento das feridas, ou a evolução, ou o não fechamento delas, avaliando essa resposta circulatória de perfusão em que acontece na ferida. Então existe uma resposta fisiológica normal de toda a ferida e existe a resposta normal quando ela não começa a cicatrizar. Vamos ver esse outro exemplo. Aqui é um exemplo de um paciente onde teve uma amputação do dedo. Hoje estamos trazendo muito caso cirúrgico para deixar muito claro a parte cirúrgica e depois a gente conduzir a parte clínica que exige um pouquinho mais de conhecimento mais profundo. Então, aqui são mais direto as informações. Então, aqui é um caso de uma ferida que está apresentando sinais de infecção. Essa infecção está se alastrando aqui para o pé, no dorso do pé, em direção ao tornozelo. Então, ela segue todo um trajeto específico, um angiosoma específico dessa ferida, que é um território, após a amputação desse dedo. Então, o paciente aqui está evoluindo com infecção. É um processo inflamatório que está indo além da ferida em si. Essa imagem, que é uma imagem multiespectral, né, ou combinada, visual e infravermelho. Essa imagem combinada, visual e infravermelha, permite a gente iniciar aqui o antibiótico para esse paciente antes mesmo de ter pus na ferida. Isso acelera o fechamento da ferida,
diminuir o tempo de internamento, o gasto com curativos, né? Iniciando, então, a antibiótico terapia, claro, com avaliação clínica, confirmando as informações clínicas e demais, mas esse caso é interessante porque ele começou mesmo antes do paciente apresentar febre. Então, isso é mostra a importância do infravermelho, quanto ele pode reduzir custos, evitar mortes e complicações graves. Então, uma infecção que poderia levar talvez mais 3 dias, ou 4, 5 dias, para ser detectada. Claro que quando o indivíduo tem febre, tem calafrio, tem bastante pus, bastante secreção, tudo fica mais fácil, mais evidente. Mas você já pensou a gente diagnosticar isso de uma forma mais precoce, mais rápida, confirmando a infecção? E mesmo quando iniciado o antibiótico, a gente vê se essa resposta está diminuindo, então, vendo se o antibiótico está sendo efetivo no controle dessa infecção. Existem algumas infecções hospitalares, conhecidas como MARS, que tem uma certa resistência ao antibiótico, e claro que a ferida não vai responder se o antibiótico não for contra esse tipo de bactéria, né, o MARS. Então, a imagem infravermelha permite esse tipo de avaliação de forma rápida, simples, objetiva, à beira-leito, point of care, juntamente com a experiência do médico que está ali avaliando ou do profissional que está avaliando, né? Então, é tudo isso dentro de um contexto clínico e nada aqui é feito isoladamente. Não é o aparelho que vai dizer que tem infecção, inflamação, e sim a tua avaliação clínica, apoiada pela tua clínica e sensibilizada, otimizada com a imagem infravermelha, como a gente está vendo nesse caso aqui. Sim, aqui tem infecção. Aqui uma outra situação, já entrando aqui nas lesões não cirúrgicas ou pós-cirúrgicas, né? Aqui uma lesão de ligamento cruzado anterior, LCA, e menisco medial do joelho direito. Por que eu estou falando que é uma lesão de menisco aqui, se é uma imagem infravermelha? Porque ele já tem uma ressonância magnética feita, realizada. Então, esse é um paciente, jogador de futebol, em recuperação aqui dessa lesão, onde foi optado em não operar, nesse caso. Então, o ortopedista e o fisioterapeuta, eles conseguem monitorar a recuperação dele por imagem infravermelha. Então, a inflamação, que é uma resposta do sistema imunológico à lesão, ela é acompanhada por dor, inchaço, vermelhidão, mas às vezes essa hiperemia, esse vermelhidão, não é visível na lesão ou quando já começa o tratamento. Então, é possível monitorar a extensão e a intensidade e o comportamento dessa resposta inflamatória nessa região aqui, a gente está vendo na imagem, nessa região de maior intensidade na escala do infravermelho. E relacionar ela com outros parâmetros. Então, parâmetros de técnicas anti-inflamatórias, ou até mesmo do comportamento ao sono, por exemplo, onde se o indivíduo tem um distúrbio do sono grave, ele pode alterar a resposta cicatricial, imunológica local. Então, tudo isso também pode ser indiretamente relacionado e observado por imagem infravermelha. Então, é um campo de atuação amplamente extenso que pode ser aplicado à técnica de diversas formas. Aqui são imagens dos joelhos, né, de uma senhora idosa com osteoartrite, artrose dos joelhos, e é possível pelas imagens ver que o joelho, aqui o esquerdo, está com uma intensidade maior, então, pelas cores aqui, as cores de intensidade, vermelho é mais intenso, azul menos intenso e o verde intermediário, que é o RGB, Red, Green e Blue, escala em tom de RGB, onde o joelho esquerdo ele tem então uma intensidade maior que o direito, que não é à toa que o joelho esquerdo é o que mais dói, que ela se refere mais dor. A dor tem uma relação direta com a inflamação, na maioria das vezes, tá? E essa paciente é uma paciente já de um estado grave da osteoartrite, já bastante avançado, já com indicação de prótese de joelho. Então, a gente pode monitorar a sua recuperação, até inclusive depois da cirurgia, né? Tanto a evolução pré ou a recuperação pós-cirúrgica, ou se for um tratamento conservador, que não é o caso nesse caso,
mas evoluir, ver a evolução ao longo do tempo. A artrose em si, muitas vezes, ela não causa esse aumento de a intensidade infravermelha. Ela pode diminuir também, principalmente quando existe uma mobilidade, uma imobilização maior. Porque à medida que tem artrose, então tem menos flexão da articulação, menos movimento, menor amplitude de movimento, e isso leva a uma atividade metabólica menor, uma circulação local menor. Existe também uma fase ali onde, com o avanço da doença, diminui a intensidade infravermelha, mas que pode ter seus picos aí inflamatórios ao longo desse processo, causados por um processo inflamatório chamado sinovite, que é a inflamação da sinóvia e da região periarticular, e isso promoveu então esse aumento de temperatura, né, e aumenta a circulação, aumenta a perfusão, com maior intensidade no infravermelho, e diretamente relacionado com dor e incapacidade do paciente. Quanta coisa é possível de associar com a imagem infravermelha? É muito amplo. E aqui mais um outro exemplo de inflamação. Né? Então veja que a gente sai ali de uma situação simples, complexa da cirurgia cardíaca, da amputação de membros, das feridas, do pé diabético, e agora estamos falando de alterações inflamatórias articulares. Então, o uso do infravermelho em toda a saúde humana, em toda a parte médica é possível de avaliar. Né? Assim, bem como na recuperação de lesões, dentro do ramo da reabilitação física, da medicina esportiva, da fisioterapia, a avaliação da atividade física do indivíduo frente a uma doença, a presença de uma doença, comportamento das estruturas envolvidas ali. Então, aqui é um caso de uma bursite do quadril, uma condição musculoesquelética que é comum, muitas vezes em mulheres na menopausa, por questões hormonais, aí envolve também distúrbios musculoesqueléticos. E ela causa dor e desconforto nessa região. Então, aqui existe uma bolsa, uma pequena bolsa de líquido, e em contato com o trocânter maior do fêmur, que é uma proeminência óssea, pode friccionar, inflamar e causar um aumento do fluxo sanguíneo, um aumento da perfusão local e, consequentemente, dor. Claro que muitas vezes a gente, colocando a mão, a gente não vai sentir calor ali, pode até o paciente sentir uma certa dor, mas ele não sente essa diferença de temperatura. Por isso que não se usamos mais o termo termografia, evitamos, né, estamos para evitar o máximo possível, porque é uma imagem infravermelha independente da sensação de calor ou frio que a gente tem com a mão. A nossa mão não tem a mesma sensibilidade para ver que uma estrutura está com aumento da perfusão ou diminuição da perfusão a ponto de alterar a sensibilidade da mão. Então, seria praticamente 20 vezes mais sensível hoje qualquer equipamento mais simples em relação à mão. Então não é simplesmente calor e frio, não é simplesmente termografia, e sim infravermelho. Então essa alteração que causa dor e desconforto nessa paciente não é uma celulite, não é um problema estético, como ela estava pensando, mas sim o que a gente chama de bursite trocantérica. A área bem delimitada, no infravermelho, comprovando então uma alteração inflamatória da articulação do quadril, indicando aí a necessidade de um tratamento ortopédico, orientação fisicoterápica dirigida. Portanto, o infravermelho ele mapeia o local da inflamação de qualquer parte do corpo. Uma imagem de corpo inteiro vai facilitar identificar, imagine, todas essas áreas inflamadas. Indivíduos que têm dor na determinada região, ou toda a cintura escapular, outros em toda a região do quadril, ou em várias partes do corpo, como a gente vê muito frequentemente em doenças degenerativas da idade, então, artrose acompanhada de alterações musculoesqueléticas, tendinosas, ou mesmo em pacientes jovens que praticam muita atividade física, então na medicina esportiva de um modo geral, na medicina esportiva. Então todo esse mapeamento pode ser feito com o infravermelho de imagem de corpo total, e a gente vai ver isso nas próximas aulas. E para terminar a segunda parte, né, essa segunda aula, esse aqui é um caso de inflamação da glândula tireoide, que portanto é uma tireoidite, é uma inflamação da glândula, pode ser aguda ou crônica, e a inflamação crônica, que é uma das mais comuns, está associada ao hipotireoidismo, que é uma doença que afeta todo o corpo,
diminui o metabolismo da pessoa, diminui a temperatura corporal, diminui a temperatura cerebral, afeta o sono, afeta a qualidade de vida do paciente, né? Porque a tireoide ela é responsável pela produção de um hormônio que está diretamente relacionado ao metabolismo, T3 e T4. Aqui a gente está vendo a imagem da tireoide num método de avaliação 3D, tridimensional, infravermelho. A gente vai ver na próxima aula os recursos, os equipamentos, as maneiras de interpretar isso, identificar, né? E vejo que essa doença, ela vem fechar exatamente com o ciclo que comentamos na primeira aula, que é o ciclo cérebro-corpo, sistema nervoso e hormônios, luz e metabolismo, saúde e doença. Então, não perca a próxima aula, que eu vou falar como utilizar esse tipo de equipamento, esse tipo de sensor na sua prática clínica. Até a próxima aula e continue acompanhando as nossas explicações. Antes que eu me esqueça, aqui está a imagem que avalia a temperatura cerebral, que é conhecido como BTT, Brain Tunnel Temperature, e ela é por meio dessa região dos olhos, né, os olhos em si, é onde tem o fluxo de luz para estimular o núcleo supraquiasmático. Mas aqui existe uma mistura, né, que a gente está mostrando aqui, entre o que o corpo tanto recebe informação externa, para ter um comportamento metabólico, neurofuncional, neuromodulado, da mesma forma que o corpo também emite essa radiação para o meio externo e traduz as doenças ou a fisiologia da sua natureza humana. Então, até a próxima aula e a gente se aprofunda mais nesse tema.